nós cremos na Tua Palavra e sabemos que o Senhor tem nos trazido até aqui, tem nos mantido e somos agradecidos por essa fé que o Senhor tem colocado em nossos corações. Pedimos que o Senhor receba os nossos louvores e que o Senhor continue tratando com cada um dos Teus filhos, Pai. Que haja, ó Deus, que haja um comprometimento de todos contigo, Pai. Que ninguém venha ficar dormindo nos dias em que estamos vivendo. Pai, trata com cada um de nós. Fala conosco agora, quando vamos meditar na Tua Palavra. E que possamos, ó Deus, levar uma porção do conselho do Senhor para as nossas vidas. Pois em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um de nós. Chovendo bastante, mas aí estamos nós, né? E estava lendo hoje essa mensagem que foi distribuída. O meu anjo irá diante de ti. E com base nisso que eu li, me veio um assunto para falar, que é sobre a liderança divina, que nós devemos sempre caminhar através dessa liderança. E para isso eu quero ler com vocês em Josué capítulo 9. É uma escritura um tanto longa, para nós ter uma base. Josué capítulo 9. Aqueles que não pegaram a mensagem ainda, vocês podem pegar ali, tá? Levar e ler, que é o alimento para nós nesses dias. Diz assim as Escrituras: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Israel. Os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram de embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestidos velhos sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: Quem sois vós e de onde vindes? E responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, teu Deus. Quando ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai convosco em vossas mãos previsão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhe: Nós somos vossos servos. Fazei agora concerto conosco. Este nosso pão
tomamos quente nas nossas casas para a nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui rotos. E as nossas vestes e os nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Agora aqui que é a parte chave que nós vamos tomar como exemplo. Então aqueles homens de Israel tomaram das suas provisões, quer dizer, do seu plano, do seu conselho, do seu entendimento, né? Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles que lhes daria vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Até aqui. Senhor nosso Deus, toma-nos, ó Deus, e que possamos tirar um aprendizado da Tua palavra para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nessa mensagem que eu estava lendo hoje de tarde, meu anjo irá diante de ti, aqui já no parágrafo 27, o profeta vem falando um assunto parecido sobre ser guiado por Deus, e ele diz assim, um pedaço do 26, ele diz assim, e eu enviarei o meu anjo diante de ti para que te guie pelo caminho. E aí diz o irmão Brana, o problema é que tentamos passar à frente do anjo. Deixemos o anjo liderar o caminho, e ele nos levará às fontes da água da vida e nos dará dela gratuitamente. Vocês creem? Então nós vemos, irmãos, e isso é bom nós sempre estarmos lembrando, recapitulando, da importância de nós buscar e ser liderado por Deus. Como diz as Escrituras, eu anotei aqui que a Bíblia diz assim, há caminhos que ao homem são retos, mas o fim deles é morte. Nós não conhecemos o que um palmo, né, na frente dos nossos olhos, não sabemos o que há no amanhã, não sabemos do dia de amanhã, da semana que vem, do mês que vem. E há coisas que para nós parece que é algo bom, mas Deus é quem conhece tudo. E o diabo, ele tem muitas estratégias para poder enredar os filhos de Deus. Você veja que Josué, os israelitas, eles vinham de combate em combate, enfrentando os povos, vencendo, mas de repente ele recebe a visita de um povo diferente, que vieram como que para adorar o Deus deles, e nós temos vindo de uma terra longínqua, e viemos por causa do vosso Deus para ser vossos servos. Aquela conversa, né, bem elaborada, bem ensaiada, enganava qualquer um. A ponto que eles até perguntaram, vocês não são daqui de perto? Não, somos bem de longe. Olha os pães, quando nós pegamos estava quente. Olha o nosso calçado que estava bom, agora está tudo rasgado. Faz muito tempo. E eles, está bom, então vamos fazer um pacto. E a Bíblia diz que eles não consultaram a Deus, não pediram conselho. E após eles fazer aquele pacto com os gibeonitas, eles, caminho de 3 dias, chegaram
na terra dos gibeonitas, e aí você vai lendo, você vai ver que eles tiveram que, inclusive, defender depois os gibeonitas dos inimigos. Por quê? Porque eles julgaram pela aparência. Por isso, Davi diz no Salmo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós não, como eu disse, não sabemos o que há no amanhã, nós não sabemos o que é bom, o que é ruim, nós não sabemos o que nos espera, por isso devemos sempre confiar no Senhor. Quantas decisões tomadas que depois a pessoa se arrepende, mas não tem mais como voltar atrás. Tem que carregar aquilo para o resto da vida. Mas se nós puder compreender que Deus está ao nosso dispor, que Deus estava esperando que Josué buscasse conselho. Quem são essas pessoas aqui? Deus ia dizer: são de 3 dias de caminhada daqui, Josué. Mas eles não buscaram, porque a aparência era uma aparência que enganava, uma aparência que eram pessoas que tinham vindo realmente para adorar a Deus. E eles não procuraram, e aí depois que fizeram o pacto, já não tinha mais como voltar atrás. E Deus, sempre quando Ele é buscado, Ele responde. Por isso, irmãos, cada um de nós devemos saber que nós temos o direito de pedir a Deus o que nós queremos e desejamos, e Ele vai nos conduzir. Principalmente quando se trata de, não é o nosso caso aqui, né? Mas quando se trata de mudança, é algo muito delicado, que muda, às vezes a pessoa muda de um lugar para o outro, e ali às vezes não tem igreja, ali às vezes não tem o mesmo companheirismo, e às vezes é onde a pessoa acaba prejudicando, se prejudicando e prejudicando a sua família. Mas uma coisa é certa, um ponto que eu estava pensando hoje, para falar isso, da necessidade, como Deus responde aquele pedido daquela jovem, daquele jovem, quando ele busca por uma direção. Por isso, nós não devemos temer, nós devemos confiar em Deus. E nessa mensagem, o irmão Branham diz, e muitas outras, vocês sabem que ele fala a mesma coisa, ele diz que a oração muda o quadro. Deus pode, às vezes, pegar uma coisa que é uma coisa ruim e transformar aquilo em bênção. Por quê? Porque Ele tem esse poder. Ele fez isso com Moisés. Lembra, né? Que Moisés foi nascido em um tempo em que os filhos de Israel eram todos, os filhos homens, né? A ordem era que eles fossem mortos. Mas ali nós vemos que em meio a toda essa pressão, Arão e Joquebede, a mãe de Moisés, confiou em Deus. Contra todas as probabilidades, eles confiaram. Como em outras vezes eu disse, quando, vamos dizer assim, vamos fazer um quadro, quando uma hebreia engravidava, pensa a tensão que ela ficava. Quem sabe passava a mão na barriga e dizia: coitadinho, tomara que seja menina, porque se for menino vai morrer. Deus não deixa ser menino, mas que seja menina, para que não venha morrer. Atenção. Mas com Arão e Joquebede, ali a Bíblia diz, pela fé, eles viram que Moisés era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. E foram caminhando pela fé e fazendo aquilo que estava no alcance. Se for menino, como eu disse outras vezes,
vai viver, se for menina, vai viver também, porque eles confiaram em Deus, e Deus tomou aquilo que era um problema e jogou areia nos olhos de Satanás, e Satanás não viu que ali tinha o libertador. E fez com que o próprio faraó alimentasse, criasse, desse salário para a mãe de Moisés, para que cuidasse do seu filho. Enquanto Faraó não sabia o que estava criando, Moisés sabia que ele tinha sido nascido para ser o libertador. Então nós vemos como Deus tem o poder, sim, de, mudar a situação. Mas o que nós devemos em tempo é confiar em Deus para que Ele possa nos dirigir de acordo com a sua vontade. Porque se tem algo, vamos falar bem diretamente, se tem algo delicado, é o casamento. São duas naturezas diferentes, você não sabe quem é a outra pessoa, porque você não conviveu intimamente, só vai saber depois que comer um meio quilo de sal junto, né? E nós sabemos que Deus tem para nós, para cada um de nós, Ele tem a sua vontade perfeita. Ele tem a pessoa certa que vai nos ajudar, ou, caso contrário, atrapalhar. Como eu sempre digo, um casamento correto, ele vai ajudar a pôr a pessoa no céu, mas agora um casamento errado, ele pode sim atrapalhar da pessoa entrar no céu. E Deus cuida de cada ponto dos seus filhos. Eu lembro do meu pai, antes de casar com a minha mãe, e ele tinha aquela fantasia na mente. O que é um plano só é como uma fantasia, aquele plano, né? Sem muita fundamento, né? Pobre, não tinha, vamos dizer, nossa linguagem, não tinha um pinto para dar água, né? Mas ele tinha um plano, isso era Deus já que tinha traçado a vida dele. Agora, eles não tinham o conhecimento como nós temos de buscar, de confiar, e Deus cuidou. Quanto mais nós que estamos aqui temos o conhecimento, se nós entregarmos nossa vida a Deus, Ele vai nos guiar e nos colocar lá no céu. Porque a nossa caminhada, nós estamos caminhando rumo à terra prometida, que é a glória. Eles estavam caminhando rumo à terra prometida, a terra natural, e Deus os colocou lá. E nossa terra final é o quê? A glória. E Deus, Ele tem prazer de ouvir, de guiar e de nos dar aquilo que é bom para nós. Porque a Bíblia diz, Salmo diz assim, que Deus concede o desejo do nosso coração. Então, o que nós devemos fazer é pedir a Deus e confiar, Senhor, eu quero a tua vontade perfeita. Você veja que Jesus, antes de ser crucificado, ele vai orar 3 vezes. Primeiro ele ora dizendo, Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele vai orar. Na segunda e terceira vez ali, ele vai e se rende. Pai, se não é possível que se passe de mim esse cálice, então seja feita a tua vontade. Esse cálice sem que eu beba, disse ele. Ele se rendeu. Ele tinha a vontade dele. E assim nós também temos a nossa vontade. Principalmente quando somos mais novos, que temos muitos planos de trabalhar em tal serviço, aqui, ali. Mas será que aquilo vai ser bom para nós espiritualmente? Ou será que aquilo vai ser um tropeço? Então, Deus conhece tudo. E voltando aqui na história do meu pai, então ele começava a pensar,
gostaria de comprar uma trilhadeira, que na época a trilhadeira era, eu acho, quase igual a colheitadeira hoje. E sair trilhar lá para aquelas bandas. E achar uma moça lá e casar. Pensa você. E um dia ele, desgostado da vida, falou para um amigo dele, olha, eu vou embora. Deu amigo, não, você é muito meu amigo, fica por aí. Aí foi a hora dele, né? Ele disse, olha, eu só fico então se eu conseguisse comprar uma trilhadeira, eu ficaria. Aí o amigo disse, não, se é esse o problema, nós compramos em Súcia. E aí o amigo dele deu a metade, e a metade, que era do parte do meu pai, pegou emprestado com o sogro dele. Compraram a dita trilhadeira, e ele foi trilhando, até que chegou nas terras da minha mãe lá, e namorou-se, e casou, e estamos nós aí, os 10 filhos dele, serviram a Deus, logo aceitou o evangelho, a mensagem, e criou os filhos no caminho. Então veja, esse era o caminho, por isso Deus já colocava ali no coração dele, você precisa comprar uma trilhadeira e trabalhar para lá. Então, Deus conhece, mas Ele espera que nós, quer dizer, se submeta à sua vontade, busque. Quanto mais é dado, mais é exigido. Nós temos esse conhecimento. Josué tinha esse conhecimento, que deveria buscar a Deus, mas negligenciou. Infelizmente, como diz o ditado, arrumou sarna para se coçar. Deus tem prazer em nos atender. Por isso, nós não devemos nunca temer o futuro, temer isso, temer aquilo, temer de ficar fora do rapto. Não, nós devemos entregar a nossa vida a Deus e confiar, Senhor, eu quero estar no teu plano. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu lembro, há muito tempo atrás, às vezes se sentia um tanto, às vezes oprimido e aquilo, e eu lembro que eu fazia uma oração a Deus e eu dizia, Senhor, lembra de mim, como o Senhor lembrou do ladrão da cruz. Quando o Senhor voltar, lembra de mim. E Deus não tem problema de amnésia para esquecer o nosso pedido. Deus ouve. E Deus realmente ouve e responde. Por isso é um hino que nós cantamos, conta muitas bênçãos, conta quantas são, e verá surpreso como Deus já fez. Olhe você lá para o teu passado, olhe você lá para as tuas falhas, para as tuas fraquezas, para as tuas debilidades. E veja como Deus vem conduzindo a cada passo. Ele vem nos dirigindo e nós estamos muito mais longe do que quando começamos. Estamos muito mais perto do céu do que quando começamos. Agora, às vezes a pessoa deixa, vamos dizer assim, a razão, a parte humana. Ah, mas se eu fazer isso, o que vai ser de mim? E acaba atropelando as coisas. Mas quando a pessoa faz isso, se ele olhar lá dentro do coração, ele vê que há uma voz que diz, não faz. Às vezes, meninas, como diz o pastor Febrônio, um assunto até meio estranho, ele diz assim, que há meninas que não namoram com o cobro porque não sabe quem é a cobra dos dois. Quer dizer, fica desesperado, mas antes só do que mal acompanhado. Desesperado para... Quer dizer, se eu não namorar com esse, eu não vai arrumar mais ninguém. Que é isso? Nós temos que confiar em Deus, que Deus nos ajude a entregar o nosso caminho a Deus. E confiar, e dizer, Senhor, me dirija. Até aqui, quem sabe, eu não tenho feito aquilo que deveria ter, não tenho confiado como deveria confiar, mas de hoje em diante, Senhor, que eu possa confiar e que o Senhor me guie em todos os caminhos, natural, profissional, espiritual.
e Ele vai nos guiando. Depende, melhor dizendo, do desejo que está aqui. Deus está ali para realizar. Eu estava lendo, deixa eu ver se eu anotei aqui, acho que sim. Segunda Crônicas. Deixa eu olhar aqui. Eu não anotei aonde, e se anotei não achei, mas vocês conhecem. Quando aqueles 3 reis saíram para a peleja. Onde que eu anotei aqui o nome deles? O reino de Israel, o de Edom e Jeosafá. Saíram para a peleja e, de repente, se viram sem água. Estou procurando aqui porque eu anotei. Livro de Reis. Segunda Reis 3:13, certo? Foi Israel, é que a minha letra eu anoto que às vezes nem eu não entendo. Israel aqui está parecendo Ismael, mas é Israel. O rei de Israel, o rei de Edom e Jeosafá. Eles saíram para a peleja. Quando estavam em um determinado lugar, se viram sem água. E aí eles disseram, não há um profeta aqui que nós possamos perguntar a Deus? Eles deveriam ter buscado antes para começar, né? Mas Deus é tão bondoso que ali tinha Eliseu. Falaram, sim, tem Eliseu que deitava água nas mãos de Elias, está por aí. Chame ele. Aí veja, nós temos 3 reis, 2 ímpios e 1 cristão. Mas por causa desse cristão, Eliseu trouxe a profecia. Primeiro ele se irritou ao ver o filho de Acabe, o rei de Israel. Ele se irritou e disse, que tenho eu contigo? Vai perguntar para o profeta da tua mãe, do teu pai, o que você vem perguntar para mim, seu pagão, em outras palavras. Mas aí você veja que a humildade é o que comanda. Ele, sendo um rei que vinha de uma linhagem errada, um apóstata, mas ele ali na hora ele soube se humilhar. Só, profeta, é que Deus nos trouxe a esse deserto para morrer aqui, estamos sem água. Se humilhou. Aí o profeta disse, se não fosse pela presença de Josafá, eu nem ia olhar na tua cara. Ah, como tem Josafá aqui, um cristão que está no meio de vocês aí, traga para mim um tangedor. Traga um músico para que eu possa acalmar o meu espírito, que é para que eu possa ter acesso a Deus. Você veja como que para nós entrar na presença de Deus, nós temos que abrandar o nosso espírito. Quando a coisa está inflamada, só se continuar naquilo, só vai inflamar mais, estourar mais. Mas nós precisamos acalmar o nosso espírito e entrar em Deus, na presença de Deus. E aí ele disse para ele, então, se não fosse pela presença de Josafá, eu não ia olhar na tua cara, mas traga um tangedor para mim. E aquele tangedor começou a tocar aquele hino, começou a tocar, e ele foi se acalmando, e de repente ele pôde profetizar. E aí o que ele disse? Assim diz o Senhor, vocês não verão vento e vocês não verão chuva, mas cavem nesse vale muitas covas, porque se encherá de água. Às vezes nós precisamos ver, quer dizer, ver o sintoma, ver a coisa encaminhada, ver a probabilidade, ver como quer dizer assim, os sintomas, às vezes, do problema se desvaindo. Mas se nós confiar em Deus, Deus fará com sintomas ou sem sintomas.
cavem, diz assim o Senhor, cavem nesse vale, muitas covas, vocês não vão ver chuva, e nem vento, mas como vai encher de água então? Não interessa, Deus dará água para vocês. E no outro dia, vocês sabem bem a história, que o vale se encheu de água. Por quê? Porque eles buscaram a Deus. Porque eles consultaram a Deus sempre antes do rei cristão bem-sucedido ir para a guerra, ele consultava a Deus. E Deus estava pronto para responder. E aí vocês vejam como que, falando sobre como a oração muda o quadro. Muda. Deus disse para Isaías, vai lá e diga para o profeta Ezequias. É o Ezequias, né? Notei em algum lugar aqui. Ezequias. Diga para Ezequias, coloque a tua casa em ordem, porque você morrerá e não viverá. Aí entra algo que nós podemos tirar também disso, uma grande lição. Deus sabe o que é melhor para nós. Nós devemos sempre dizer, Senhor, eu quero a tua vontade perfeita. Nunca a tua vontade permissiva. Nunca a tua vontade permissiva. Mas Deus disse para Ezequias, vá lá e diga para o rei Ezequias colocar em ordem a casa dele, porque ele vai morrer e não vai viver. O profeta foi lá e simplesmente disse o que Deus mandou. Olha, Deus mandou dizer para você colocar a tua casa em ordem, que você vai morrer. E virou as costas e começou a sair, né? E o rei Ezequias, a Bíblia diz que ele virou o rosto para o canto e chorou e disse, Senhor, eu tenho sido fiel diante de ti, quer dizer, eu não quero morrer. Senhor, tenha misericórdia. Isaías não tinha nem saído do pátio. Deus disse, agora volta lá. E diga para ele que eu ouvi sua oração e tenho dado mais 15 anos. Mas aí fica a pergunta. Será que não seria a hora dele colocar a casa em ordem e partir? Organizar, deixar certinho? Você sabe que depois disso, você vai lendo, ele chamou os seus inimigos, vieram ali, né, como amigos, porém eram inimigos, e ele abriu as portas do reinado, mostrou todo o ouro, mostrou toda a prata, mostrou todo o poderio. Depois que ele tinha mostrado, o profeta veio, quem são esses homens aí? Ah, são fulano e ciclano. O que você fez? Eu mostrei tudo para eles não encobrir. Então, eles virão a ti e levarão tudo, e também os seus moços levarão e farão deles eunucos. Vocês viram? Aqui nós olhamos, parece ser uma grande vitória. Deus dá mais 15 anos. E diante do pedido dele, mas eu vejo que o que ele deveria ter dito, Senhor, ele poderia ter chorado. Mas ele deveria ter pedido, Senhor, eu quero a sua vontade perfeita. Ele deveria ter colocado a casa em ordem. Mas ele pediu e Deus deu. Isso mostra que a oração muda o quadro. Nós devemos sempre pedir a Deus que Ele nos guie e que Ele faça sempre a vontade perfeita. E nós vemos que quando a pessoa, ele vai caminhando no caminho de Deus, e quando ele começa a desviar, aí vem o problema. E muitas vezes o problema está no final. No final. A fruta, ela cai do pé depois que é madura. Amadurece. Quando eu falei lá em Barra Funda, que às vezes Deus dizendo ao profeta Ezequiel, né? Dizendo ao profeta Ezequiel, que se o ímpio se converter da sua impiedade e fazer justiça, ele viverá. Mas também se o justo esquecer da sua justiça e passar a fazer impiedade, ele morrerá na sua impiedade.
Então nós vemos quantos exemplos na Bíblia que começaram bem, sendo guiado por Deus. Sansão mesmo, né? Como ele foi... Aí que eu vejo, irmãos, ele foi levantado para libertar o seu povo, para livrar o seu povo das mãos dos filisteus. E estava indo tão bem, até que ele começou a brincar, começou a fazer aquilo que ele achava que podia fazer, que estava tudo certo. Quantos conselhos ele deve ter deixado para trás? E ele pensava, não, eu nasci sobre Nazireu, eu tenho a força de Deus, eu venci 1000 filisteus com a queixada de jumento, eu matei 1000 filisteus e fora os que saíram todo quebrado. E aquilo, veja irmãos, quer dizer, aquilo na vida de Sansão provava que era Deus, ele deveria ter se acordado e valorizado mais Deus na vida dele. Porque não era simplesmente a sua força, era um todo, era Deus. Quando Sansão golpeava, Deus golpeava junto. Se não fosse Deus, fosse só a força bruta do homem, que sabemos que não é, em 2, 3 golpes, aquela queixada de jumento teria se esfarelado. Mas cada vez que ele descia a queixada, Deus descia junto. E foi, e derrubou 1000 filisteus. Matou, vocês sabem, um leão, saiu ao encontro dele, ele matou. E aí, de repente, ele começa a brincar. E o problema é que às vezes a pessoa se acha autossuficiente. Quer dizer, que o mundo não gira sem ele. Quando a pessoa pensar isso, o fracasso está logo ali. Por isso, João Batista disse, né? Não presumais entre vós, dizendo, eu sou filho de Abraão. Porque Deus pode levantar filho de Abraão dessas pedras. Se nós deixar o nosso posto, nós deixar a liderança de Deus, não somos melhor do que ninguém. Não somos melhor do que ninguém. Por isso, se há uma segurança, é nós estar na vontade de Deus. Nós buscar a liderança de Deus. Senhor, eu tenho todas as minhas fraquezas, mas me guia até o final. Não me deixe nunca abrir a mente para coisas que não devo abrir. Não me deixe nunca alimentar pensamentos que não devo alimentar, mas que eu mantenha sempre na linha. Porque Deus, Ele pode sim, como disse João Batista, fazer dessas pedras filhos de Abraão. Nós não somos únicos, o único é Deus. Mas aí você veja, estou terminando com esse exemplo aqui. Ele pensou que Sansão pensou que o mundo já não girava mais sem ele. Sem eu faço o que eu quero. E entrou, vocês sabem bem a história, entrou na casa de uma prostituta, saiu pela madrugada, pegou os portões e levou, colocou nos ombros e levou em cima da montanha, está vendo? Mas ele foi brincando até que a força dele foi tirada. Mas que Deus nos ajude sempre a ser como esses homens, que foram exemplo. Eu gosto de ver Josafá. Por mais que ele teve alguns, descuidos, como nós também temos. Para começar, ele não deveria ter ido se aliado com Acabe. Parece que ele não aprendeu com aquilo. Quase morre com aquilo e agora está aliado com o filho de Acabe de novo aqui. Mas uma coisa certa, ele temia a Deus, ele servia a Deus, ele tinha os favores de Deus. Eu até anotei aqui, vou só citar, para terminar, 2 Crônicas 20.
quando aqueles 3 reinos se levantaram contra Jeosafá. A de Amon, da montanha de Seir, Moabe, Amon e os da montanha de Seir. E ele disse: Senhor, essa gente pela qual o Senhor não nos deixou passar para que não os destruísse, agora eles vêm contra nós e nos dão o pago. Porque vocês sabem, eles eram parentes. Da montanha de Seir era Esaú, Amon e Moabe, eles eram os filhos de Ló. Eram parentes, Deus não deixou eles passar por meio deles para não destruir. Mas agora eles vêm e nos dão o pago para nos destruir da terra que o Senhor nos deu. Não há força diante de nós, diante dessa grande multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. O que eu quero dizer com isso? Mesmo diante de um grande obstáculo, é o obstáculo que você olha para a direita, olha para a esquerda, para o lado que ele olhava não tinha saída. 3 reinos contra um, mas ele disse: Senhor, mas os nossos olhos estão postos em Ti, nós não sabemos o que vamos fazer. Eu não sei o que vou fazer, mas estou esperando em Ti. Prontamente Deus deu a resposta. O profeta já veio e já disse: nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. Parai e vede o livramento do Senhor. E Josafá se posicionou. Josafá colocou o povo em forma e disse: crede nos seus profetas e serão prosperados. Ele creu na palavra de Deus. Se ele buscou a resposta de Deus, agora Deus trouxe, ele creu. E aí nós sabemos, então, ele colocou os cantores na frente dos armados. Enquanto eles louvavam a Deus, Deus armou emboscada e os seus inimigos foram desbaratados, destruídos. Às vezes nós não sabemos também o que fazer. Não, mas nós confiamos em Deus. Quando o Senhor vai me dar a vitória, eu não sei, Senhor, mas eu vou continuar te servindo, te louvando, porque a principal vitória o Senhor já me deu, que é a vida eterna. E vamos louvar a Deus, vamos servir a Deus, vamos estar na presença de Deus, ser guiado por Deus, que Ele dará aquilo que nós realmente precisamos. Ele nos dará melhor do que aquilo que nós esperamos, porque Ele é o nosso Deus. Amém? Vamos pôr de pé. Que Deus nos ajude a não esquecer isso, porque às vezes nós temos que agir, mas em primeiro lugar confiar em Deus. Buscar, dizer: Senhor, guia nesse caso, nesse assunto, dirija, e confiar que Deus vai nos dirigir. É o que eu tenho pedido muitas vezes, para que Deus dirija cada um de nós. Ele sabe o que nós precisamos, e que Ele dê a cada um o melhor que Ele tem para nós. Senhor nosso Deus, Tu tens, ó Deus, sempre o melhor para nós. Que possamos, ó Deus, sempre buscar o Teu conselho em tudo que formos fazer, nos negócios, na vida, principalmente na vida espiritual, que possamos sempre Te servir mediante a Tua direção, a Tua liderança, Pai. Que a graça do Senhor seja com cada um dos Teus filhos. Nós não temos o porquê temer, Pai, porque nós temos, ó Deus, um grande general que sempre foi em frente e nunca perdeu nenhuma batalha, Senhor. Tu és o nosso general, Tu és o nosso guia, Senhor. O Senhor guiou os filhos de Israel por 40 anos no deserto, mesmo sendo provocado, mas o Senhor o guiou e colocou cada um deles na terra da promessa, Pai. Que possamos, ó Deus, ser dirigido pelo Senhor. Que nunca venha, Senhor, a nossa fé
ser atacada, Pai, mas que nós possamos sempre manter a nossa comunhão contigo, confiando, crendo, descansando em Ti, Pai. Agora leva teu povo em paz, guardado, Pai. Abençoe cada um dos teus filhos. Quando essas chuvas estão caindo, que o Senhor guarde cada um dos teus filhos em todos os lugares, Pai. Agora despeça, nos dando uma boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.